Fala, time, todos bem? Você sabe o que uma empresa procura em um candidato durante uma entrevista de emprego? Quer descobrir para sair na frente das outras pessoas e saber o que falar na hora da entrevista? Então vem comigo que hoje eu vou contar 4 habilidades que as empresas procuram nos candidatos. E o que cada uma dessas habilidades significa na prática para que você fale para o entrevistador. O meu nome é Marcos Hansen e eu ajudo as pessoas a passarem na entrevista de emprego para conquistarem o tão sonhado emprego novo. Antes de iniciarmos esse assunto, eu queria pedir para você que você curta a página, compartilhe esse vídeo, curta o vídeo também, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação e que esse conteúdo que eu estou fazendo a fim de ajudar as pessoas possa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Então vamos lá às 4 habilidades. A primeira é o relacionamento interpessoal. Hoje, cada vez mais, as pessoas elas têm uma opinião formada sobre os mais diversos assuntos. E além de ter uma opinião formada, elas querem convencer as outras pessoas de que elas estão corretas de acordo com a sua opinião. Querem ver um exemplo disso? Se eu falasse aqui de política, que eu apoio o partido A ou o partido B, com certeza ia chover uma enxurrada de comentários aqui embaixo no vídeo, ou a favor ou contra o que eu falei. E alguma dessas pessoas tentariam me convencer do contrário. Então, para que você seja um bom candidato para as empresas, você precisa ter uma opinião formada sobre determinado assunto, ter as suas convicções de acordo com tudo que você viveu até aqui, mas você também precisa saber ouvir pessoas que têm uma opinião contrária à sua. E além de ouvir, você precisa aprender a ponderar para entender se aquela pessoa está certa ou errada no que ela está falando, ou se de repente você também está errado na opinião que você tem. Então essa é a habilidade do relacionamento interpessoal. Além de você ter a sua opinião, você precisa saber ouvir a opinião dos outros, acolher essa opinião e avaliar se ela está correta ou errada. Durante o processo seletivo, você pode revelar que tem essa habilidade se você contar alguma história onde você teve que convencer uma pessoa que tinha uma opinião contrária à sua e como você convenceu ela a concordar contigo sobre aquele determinado assunto. E aí sempre levando em consideração o fato de que nós precisamos ter uma comunicação não violenta, né? Ou nós precisamos convencer a pessoa com argumentos e não com força. A segunda habilidade é a resiliência. Eu sou formado em engenharia de produção e na engenharia a gente dá o nome de resiliência, né? Ou diz que o material tem resiliência se ele for capaz de perder a sua forma original, sofrer alguma força que vai mudar a sua forma original, só que ele volta novamente àquela forma. Por exemplo, uma barra de aço, a gente consegue curvar ela sem que ela quebre. E depois, se eu curvar de novo, ela volta à sua forma original. Se eu fizer isso com essa caneta, por exemplo, e forçá-la, ela vai quebrar. Ela não volta à forma original. Então a resiliência é isso. É a capacidade que as pessoas têm de sofrerem durante a vida, receberem nãos, enfrentarem problemas, receberem pressão e mesmo assim elas não perderem a sua forma original, né? Ou continuarem fortes durante a sua vida e durante a sua carreira profissional. No meu caso, por exemplo, se eu fosse contar isso durante uma entrevista de emprego para mostrar que eu tenho resiliência, eu contaria sobre a época em que eu estudava e trabalhava. Eu lembro que lá no Mackenzie, engenharia era no período integral, então eu entrava às 7h30 da manhã e ia mais ou menos até às 17h40, alguns dias, outros dias até às 16 horas. Depois de lá eu saía e ia para casa, dormia mais ou menos umas 3 ou 4 horas e depois eu voltava para São Paulo de novo para trabalhar à noite, que eu trabalhava numa empresa de telemarketing. Aí eu saía às 6 horas da manhã dessa empresa de telemarketing e ia direto para o Mackenzie de novo estudar.
Então foi um período muito difícil da minha vida que eu tive que demonstrar muita resiliência e muita força. E isso me definiu como profissional. E eu tenho a força e a resiliência hoje devido a essa experiência que eu tive lá atrás. Então, quando você for falar da sua resiliência, da sua força interior, você precisa citar algum acontecimento na sua vida que te tornou mais forte e como isso te define como profissional daqui para frente. A terceira habilidade é integridade e humildade. Eu estou trazendo essas duas juntas como se fosse uma única habilidade, porque elas são muito importantes de serem demonstradas durante um processo seletivo. E por que isso? Porque hoje as empresas elas precisam cada vez mais errarem rápido e corrigirem os seus erros de forma rápida. Porque o ambiente das empresas, o ambiente de negócios está muito competitivo. Então as empresas que conseguirão chegar mais longe são as empresas que erram rápido e corrigem rápido. E aquele profissional que, por causa do ego ou por causa do orgulho, não assume o erro e tenta de uma forma desenfreada esconder que errou, não sendo honesto, ele acaba prejudicando a empresa. Então, cada vez menos as empresas querem esse tipo de profissional, que acha que sabe tudo, que tem que ser melhor do que os outros, é orgulhoso, é pretensioso. Então, cada vez menos as empresas querem funcionários desse tipo. Então, por isso, é necessário que você demonstre durante o processo seletivo que você é uma pessoa íntegra e que é uma pessoa humilde que vai reconhecer os seus erros caso você cometa um trabalhando dentro da empresa. A quarta habilidade que as empresas procuram é um funcionário que continua estudando, que ele nunca para de estudar. Há um tempo atrás eu assisti um TED Talk com a Michelle Schneider e lá ela se referiu a esse profissional como um long life learner. O que significa isso? É aquele profissional que está em constante aprendizado, que está estudando o tempo todo. A Michelle, na época, ela era a head de educação no LinkedIn. Se você não assistiu essa palestra, eu aconselho até você assistir. Ela chama-se O Profissional do Futuro. Ela serve tanto para quem está trabalhando, para que essa pessoa continue se aprimorando e não perca o seu emprego, como para quem está procurando uma recolocação profissional. É muito interessante, eu aconselho que você assista, chama-se O Profissional do Futuro. Entre várias coisas que ela fala nesse TED, o mais importante ali que eu peguei e que eu gostaria de trazer para vocês é o fato de que nós nunca devemos parar de estudar. E quando eu falo não parar de estudar, não é utilizar as formas tradicionais de ensino, como por exemplo a escola, a faculdade, a pós-graduação. Então, essas coisas são necessárias e você vai precisar fazer, só que você não pode parar somente nelas. Você precisa procurar formas alternativas de aprendizado, como por meio de livros, de podcasts, de cursos online, o próprio YouTube. E quando a gente fala de cursos online, eu quero até deixar algumas indicações aqui, como por exemplo a Conquer, é uma escola online que é muito bacana e traz várias coisas relacionadas a desenvolvimento pessoal voltado para os negócios. Tem a FGV também, tem vários cursos gratuitos, o próprio Senai, o Bradesco. Então são formas alternativas que você pode procurar cursos para especializar ou desenvolver algum skill que você precise ao longo da sua trajetória profissional. Além disso, o YouTube é uma grande ferramenta também que pode ajudar você a se desenvolver cada vez mais. Há uns 2 meses atrás, mais ou menos, eu queria aprender sobre empresas de plataforma, que são empresas como a Amazon, o Mercado Livre, o próprio YouTube também é uma empresa de plataforma. E aí eu comecei a procurar no YouTube para ver se eu achava algum vídeo falando a respeito disso. E para minha surpresa, eu encontrei um professor de uma pós-graduação de uma universidade federal que posta todas as aulas que ele tem com os alunos sobre o tema de empresas de plataforma. E aí, cara, é um conteúdo riquíssimo, assim, de muita qualidade e uma aula que
eu teria que pagar uma pós-graduação, eu teria que passar numa bolsa de pós-graduação nessa federal para ter acesso a esse conteúdo. E aí ele está lá, disponível gratuito e completo para que qualquer pessoa acesse esse conteúdo. Então, as formas tradicionais de ensino são importantes, mas você não pode parar nelas. Pensando no Long Life Learner, você precisa sempre estar se atualizando e buscando formas alternativas de ensino também. Então é isso. Resumindo esse vídeo, você precisa demonstrar as 4 habilidades durante uma entrevista de emprego. E você precisa procurar momentos que você possa falar, experiências que você teve, seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional, que revelem que você tem uma dessas 4 habilidades que nós comentamos aqui agora. Fechado? Muito obrigado e até a próxima!